Olá, amigos, olá a todos, mais uma vez aqui, depois de alguns dias, né, para falar desse novo ministro da Educação, que substitui aí o Abraham Weintraub, que aparentemente fugiu do país, né, colocando aí em questão uma nomeação que foi retificada pelo governo e foi para os Estados Unidos com um passaporte diplomático, aquela história toda. Você tem a prisão do Queiroz, né, que nós comentamos aqui também. Mas reacendeu-se uma pergunta, reacendeu-se uma, uma temática, uma discussão exatamente sobre a pergunta, né? Doutor é quem tem doutorado? E por que isso? Né? Por que reacendeu-se essa pergunta novamente na sociedade? No meio acadêmico você tem, evidentemente, esse tipo de questionamento mais profundamente, e na sociedade você, vez por outra, escuta essa discussão, né, sobre chamar alguém de doutor. Já houve casos de pessoas do judiciário que queriam que as pessoas chamassem, se referissem a elas como doutor, né, ou doutora, dependendo da situação, e que a justiça mesmo declarou que ninguém é obrigado a chamar alguém de doutor. E por que a gente está pensando novamente essa pergunta quando, nesse momento, onde você tem diversas discussões bem mais importantes com relação ao coronavírus, por exemplo, né? Mas se trata de um ministro da Educação que, no seu currículo Lattes, coloca que tem o título de doutor, e aí a gente vai chegar nisso, porque doutor é um título acadêmico, né? Não é pronome de tratamento, não é forma de tratar, seja da medicina, sejam médicos, sejam pessoas do judiciário, da advocacia, etc. Mas é um título que é utilizado academicamente após a pessoa cursar o curso, cursar os créditos, né, cumprir os créditos do curso de doutorado, apresentar a pesquisa feita através de uma tese, né, e aí obter o título de doutor. E por que acende essa discussão? É costume nos lugares, sobretudo nos lugares interioranos, chamar pelo título de doutor pessoas da saúde, sobretudo médicos, advogados e o judiciário. Inclusive no tratamento, nas audiências judiciais, se trata as pessoas, né, doutor, doutora e tal. Ocorre que havia e há, né, um decreto do rei Dom Pedro I, do ano de 1827, que otorgava esse título aos advogados, né, chamados de doutores. Né? E, costumeiramente, criou-se uma tradição, né, que começa lá na Europa, mas a partir desse decreto no Brasil, você tem os advogados, e muitos advogados defendem, e alguns defendem
que o advogado tem o direito de ser chamado de doutor. Muito bem. Então, no caso do doutorado, você tem um título acadêmico que é atribuído a alguém que fez um processo seletivo, que entrou no curso de doutorado, que cumpriu os créditos e que apresentou uma tese, um trabalho de conclusão, que se chama no doutorado especificamente de tese, e foi aprovado. Aí você recebe o título de doutor. Numa forma de cumprimentar o outro, né? Pelo menos no entendimento formal, acadêmico, doutor é um título que você obtém mediante a apresentação e mediante a apresentação da tese, mediante o curso de doutorado, né? Para além disso, você tem os títulos de nomeação honoris causa, né? Que uma instituição de ensino, uma universidade, geralmente, dá esse título, concede esse título de doutor honoris causa mediante alguma atividade na sociedade que teve uma notoriedade importante, que teve uma relevância importante, então dá-se o nome de honoris causa, né? Depois a gente vai falar especificamente desse título que é concedido, né? Inclusive, alguns brasileiros têm títulos honoris causa, Paulo Freire, o ex-presidente Lula, filósofo, na área da filosofia, a filósofa Madeleine Chauí tem, eu me lembro agora do título, honoris causa também, para além do título oficial de doutorado, título acadêmico, né? Mas a questão é que o novo ministro da Educação, e aí vocês se lembram de que quando o Weintraub foi anunciado ministro da Educação, o presidente Bolsonaro colocou ele, apresentou também como doutor. E aí depois foi retificado que ele não era doutor, ele tinha apenas um mestrado, apenas no sentido hierárquico, né, em relação ao doutorado, mas que ele tinha mestrado e é professor, ninguém sabe como, mas professor lá da Federal de São Paulo, né? E esse novo ministro, Decotelli, que muita gente fez críticas sobre o movimento negro, que não falou que era um negro, que estava assumindo o Ministério da Educação e tal, mas o indivíduo começa já demonstrando que colocou informações no currículo lá que não conferem com a verdade, né? Diz que tinha feito um doutorado, não fez, né? Diz que tinha feito pós-doutorado na Alemanha, as duas universidades, a Universidade da Argentina e a Universidade da Alemanha, disseram não, ele fez uma pesquisa aqui, mas não concluiu, né? A tese de doutorado foi reprovada lá em Rosário, Argentina, e não houve a conclusão, enfim, do pós-doutorado na Alemanha. Então, o sujeito já começa mentindo no currículo, né? Então, como é que você vai falar para educadores? Como é que você vai liderar educadores e você mente no seu currículo? Não é o fato dele ser doutor ou não. Se fosse uma questão de um erro e tal, mas o fato é que ele estava constando no currículo que ele tinha, mas não tinha. Tinha doutorado, mas na verdade não tinha, a tese foi reprovada. Tinha pós-doc, pós-doutorado, e não foi desmentido também pelas universidades, né? Mas o fato interessante para esse governo é que os membros desse governo, algumas pessoas que apoiam esse governo, eles têm essa coisa de colocar coisas no currículo que não conferem com a verdade. Basta a gente lembrar do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles,
que disse que tinha estudado nos Estados Unidos, na verdade não estudou e desmentiu e modificou o currículo. O governador Witzel, do Rio de Janeiro, que à época apoiava o Bolsonaro, disse que havia estudado em Harvard, nos Estados Unidos também, é uma fixação pelos Estados Unidos, e também não conferia com a verdade, né? E outros que agem dessa forma, colocam coisa no currículo onde não tem. Então, para fechar essa discussão, terminar essa discussão, doutor é quem tem doutorado, né? Então, título de doutorado não é uma forma de cumprimentar alguém. Título de doutorado é um título acadêmico, né? E esse título acadêmico é concedido após um trabalho acadêmico realizado. Para além dos títulos honoris causa, você tem, né? Então ninguém é obrigado a chamar o outro de doutor, né? Não quer dizer que a gente não possa, num ambiente formal, né, chamar a pessoa de doutor e tal, por uma questão mais cultural. Mas, no fim das contas, o doutor vai ser sempre aquele que tem doutorado. Eu me lembro de uma entrevista da ministra Rosa Weber, para fechar, quando ela era presidente do Tribunal Superior aqui do STF, e ela, numa entrevista no Roda Viva, apareceu que ela, na manchete, que ela tinha doutorado e tal, e ela, quando foi apresentar-se, ela disse: olha, eu cumpri os créditos, mas não apresentei a tese, então eu não tenho o título de doutora. E ela faz o inverso de muitas pessoas que se vangloriam pelo título, ou que se apresentam com o título sem ter, né? Então, qual é a experiência que a gente vai levar disso? Não falar coisas, não se apresentar, não mentir nos currículos, porque pode ser desmentido, a verdade vai sempre voltar, né? Então, essa é a reflexão de hoje, né? Doutor será sempre aquele que tem doutorado, né? Não é uma questão tradicional, mas é uma questão de titulação.